Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Stock desta quinta-feira, dia 19 de janeiro. O tempo está passando rápido, parece que foi ontem que nós começamos esse nosso estoque de 2023, mas não, já estamos mais da metade do mês ali cumpridos, chegando próximos aqui do mês de fevereiro, e com o mês de fevereiro nós teremos, claro, decisão de política monetária nos Estados Unidos, teremos decisão de política monetária aqui no Brasil. É um mês meio complicado, todo mundo está com medo, principalmente desde a divulgação do livro bege de ontem, livro bege que reúne as opiniões ali, os dados emitidos pelas 12 regiões, pelos 12 distritos do Fed lá nos Estados Unidos, e não foi tão animador quanto o mercado esperava. Inclusive, as bolsas nos Estados Unidos responderam de forma bem negativa ao que foi reportado por lá. O que aconteceu é o seguinte, praticamente o cenário ele se manteve o mesmo da última divulgação lá para os Estados Unidos, principalmente para os distritos ali distribuídos entre esses distritos. Para a atividade econômica, um único distrito dentre esses 12 divulgou que teve uma queda considerável na sua atividade econômica, mas já é, claro, um ponto de alerta para as autoridades monetárias lá dos Estados Unidos. O que chamou a atenção, principalmente no mercado, é que na faixa de preços reportaram-se sim alguns leves, uma diminuição nas pressões sobre os preços. Nós tivemos, pode-se dizer assim, uma diminuição nas pressões sobre os preços, mas principalmente motivadas pela perda de valor das principais commodities negociadas no mercado, dentre elas a madeira, dentre elas o aço, que é, claro, advindo de uma possível recuperação econômica na China, pode ter uma queda não tão considerável nos próximos meses. Então, o que está fazendo preço nos Estados Unidos, pelo menos para a inflação, o núcleo continua subindo e a inflação total ela cai por conta das commodities, principalmente commodities energéticas, como é o caso do petróleo, que voltou a ganhar força neste início de ano. Então, tem esse grande medo de a balança não ser equilibrada, os preços voltarem a subir, os Estados Unidos, o Federal Reserve não conseguir novamente subir os juros a patamares acima do que serão negociados ainda para este ano. Tem casas precificando em 5,5%, 5,75% de juros terminal em 2023 e até 6%. Então, acima disso, é muito difícil o Federal Reserve passar, porque não é um mercado emergente. As políticas monetárias aplicadas aos Estados Unidos não são comuns às que são aplicadas aqui no Brasil, onde a gente tem 13,75%, 14,5% de juros. Então, grande receio internacional. Inclusive, alguns dos dirigentes do Banco Central Europeu também chamaram a atenção para o mesmo fator de a inflação estar caindo muito por conta da diminuição dos preços das commodities, dos preços negociados ali para a produção de bens materiais, e que isso pode voltar a crescer, isso pode voltar a subir com a reabertura e a recuperação chinesa. Inclusive, para a China, nós trouxemos ao longo da semana alguns dados interessantes, principalmente o PIB, que foi divulgado lá na segunda-feira, PIB chinês que veio acima das projeções, muito abaixo do que era reportado há alguns anos atrás, durante 3 décadas praticamente de crescimento muito forte na China, mas ainda um PIB abaixo das expectativas, do que era apresentado nos anos anteriores, mas acima das expectativas. Então, a China está se recuperando, está abrindo as suas portas novamente, retirando aquelas medidas de contenção de Covid-0, de contenção à Covid no território chinês, e claro, pode ser um indicativo de que a economia se recupere e aí sim demande dessas commodities, os preços voltem a subir e pressionar a inflação tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. O mercado não gostou nada disso na tarde de ontem, caíram bem forte as bolsas nos Estados Unidos e neste momento, na tarde de hoje, continuam caindo. 0,78% de queda para Dow Jones, S&P 500 cai 0,97% e a Nasdaq, bolsa que abriga, claro, os principais ativos de tecnologia nos Estados Unidos, caindo bem mais, caindo 1,25%. Esse movimento ele era flipado, né? Ele era trocado na tarde de ontem. Nasdaq caía um pouco menos, mas conforme nós nos aproximamos da divulgação dos resultados das principais companhias de tecnologia, eu chamo a atenção para a Netflix, que será divulgada depois do pregão de hoje, ou seja, ainda hoje, ainda nesta quinta-feira, teremos acesso ao balanço trimestral de Netflix para o último trimestre do ano, e também Microsoft a ser divulgada na semana que vem. Então, aliando ali o cenário macroeconômico ainda muito incerto, mesmo com os dados otimistas de inflação, tanto de consumidor quanto de produtor em todo o planeta,
E aí você alia com dados dos balanços operacionais já em vista, já sendo observados pelo mercado. Nasdaq está caindo forte, 1,26%, acumulando com as quedas de ontem e do restante da semana. Então, cenário internacional meio complicado. Para a China, as coisas são um pouco mais aliviadas. Claro, a gente não tem acesso à completude dos dados, por a China ter um histórico de divulgação meio duvidosa dos dados relacionados à Covid, inclusive questionada pela OMS muito recentemente, mas a China diz que as infecções elas estão muito abaixo ali das estimativas, estão controladas. Claro, a gente teve 60 mil mortes entre o começo de dezembro e agora este meio de janeiro. Número muito significativo para as mortes de Covid se nós compararmos com o restante do mundo. Mas, segundo o governo chinês, estão dentro das expectativas, estão dentro das métricas e até sob controle. O grande receio, a grande dúvida agora é que, por conta dos feriados do Ano Novo Lunar, essa doença, esse vírus da Covid-19 e todas as suas variantes, elas se espalhem para as zonas rurais da China. Então, podemos ver alguma grande movimentação relacionada à pandemia de Covid-19, agora a endemia, lá para a China. Então, claro, sinal vermelho ligado, mas por enquanto o mercado está animado, está um pouquinho animado. A gente pode responder a isso com 0,49% de ganho para Xangai. A Bolsa da China, principal bolsa de Xangai aqui, subindo durante a madrugada de hoje. Mesmo com os dados internacionais não tão animadores e mesmo com todo o mercado internacional receoso com o ano de 2023, China manteve o patamar positivo, Xangai subindo 0,49%. Nós temos também índice Hang Seng e Hong Kong chegou agora nessa última madrugada, a retirar algumas medidas de contenção acompanhando esse movimento chinês. Então pode ser um bom indicativo para a economia de Hong Kong, mas o mercado ali ele não interpretou tão otimista essa notícia, agora em patamar de estabilidade durante essa madrugada, 0,12%. Nós temos KOSPI lá na Coreia com 0,51% de variação positiva e Nikkei no Japão, claro, nós trouxemos essa saga do Banco Central japonês, do Nippon Ginko, do Bank of Japan, durante essa última semana, claro. Já na semana passada surgiram alguns rumores de que provavelmente o Banco Central japonês faria mudanças drásticas na sua política monetária, que historicamente é ultra frouxa, ela incentiva muito a economia por a inflação ser muito controlada, é claro, até com anos de deflação no Japão e os juros acompanharem esse movimento com juros até negativo, intervalo de 0,25 negativo e 0,25 positivo. Esperava-se, claro, uma grande mudança para essa reunião que aconteceu entre terça e quarta-feira e foi divulgada ontem pela madrugada a não alteração da política monetária japonesa. Então, isso chegou a animar o mercado no pregão de ontem, 2,5% de alta, hoje devolveu já praticamente tudo que ganhou ontem, 1,44% de queda para o índice Nikkei 225, para o principal índice da Bolsa japonesa. Esse é o cenário que nós temos montado aqui para a Ásia, então as principais bolsas da Ásia em sentimentos mistos. Eu destaco, claro, Xangai em patamar positivo, enquanto Nikkei 225 devolve os seus valores. E agora indo um pouquinho para a Europa. Lembra que eu falei que alguns dirigentes do Banco Central Europeu estão alertando para a manutenção ali dessas políticas restritivas, a não alteração, pelo menos nesse primeiro momento, da medida de aumento de juros na Europa para a zona do euro como um todo e chamando a atenção para a inflação que pode ser ainda muito resiliente, claro, com esse aumento no preço das commodities. Então, nós temos aqui as principais bolsas na Europa com todas essas informações e com esse receio gerado no mercado internacional durante a tarde de ontem, principalmente depois da divulgação do livro bege de uma possível recessão nos Estados Unidos e essa recessão se expandindo para o restante do planeta, nós temos todas as bolsas, os principais índices caindo forte durante esta tarde, já com as suas negociações paradas, pausadas e encerradas. Nós temos DAX na Alemanha, 1,71% de queda. Nós temos FTSE no Reino Unido, 1,06% de queda. CAC na França, 1,86% de queda. E o índice Eurostoxx, que é 50%, com 1,90%. Então, praticamente todos esses índices próximos dos 2% de queda, claro, com um risco de recessão global, com um risco de recessão ou até de desaceleração de crescimento
para 2023 e com esses pronunciamentos de alguns dos dirigentes do Banco Central Europeu alertando para a manutenção dessa política de aumento de juros, informando que esses dados otimistas que nós vimos nas últimas semanas para a zona do euro, eles não devem afetar por enquanto a tomada de decisão. Claro, ainda há muita dúvida para a economia internacional. E agora vindo, claro, para o nosso Brasilzão, para o Brasil. O que está acontecendo com o Brasil? Vou agrupar aqui a nossa variação pelas maiores variações e você pode vir aqui que quem está novamente encabeçando essas quedas depois de fechar no primeiro lugar das variações negativas de ontem, lojas americanas perdendo 22,99% de valor nesta tarde. Vou até abrir o gráfico aqui de lojas americanas, para nós vermos que não está em leilão, ou seja, as ações estão em negociação neste momento, mas durante boa parte do começo desse nosso pregão, as ações operaram em leilão por conta, claro, dessa queda vertiginosa nos ativos de Americanas. Claro, não tem muito mais para onde cair. O ativo agora está sendo cotado aqui a R$ 1,34, inclusive abaixo daquele primeiro dia, daquela quinta-feira passada, onde durante o leilão, aquele leilão que durou até 3 horas da tarde, as ações caíram mais de 90%, chegaram a fechar em R$ 1,20. Então nós temos aqui um pouquinho acima, R$ 1,34, somando 86% de queda no agregado anual. Claro, essa queda ela se expressa nessa última semana, nesses últimos 7 dias, porque o ativo até mostrava certa recuperação no começo do ano, chegou a fechar ali 5 pregões consecutivos de alta, aumentando um pouquinho esse patamar do ativo, aqui na faixa dos R$12. Então, fomos de R$12 na semana passada, retrospectiva, na quinta-feira passada, estávamos com Americanas abrindo o pregão a R$12 e agora R$ 1,33, cotação atual para o ativo de Americanas. Por que gerou-se essa grande discussão novamente? Qual foi o fator novo? Nós tivemos uma série de novos fatores, eu vou elencá-los a partir deste momento. Americanas emitiu hoje um comunicado falando que, por conta de algumas decisões judiciais, teve parte dos seus bens bloqueados, principalmente o patrimônio líquido da companhia, e o seu caixa fechando ali, depois desses bloqueios, próximo dos 800 milhões de reais. Isso pode, como eu mencionava no jornal de ontem, de fechamento do mercado do Top News, isso pode forçar a companhia a declarar, antes daqueles 30 dias que tinha de liminar para não pagamento de dívidas, a sua recuperação judicial. Isso era um rumor no mercado, mas hoje a Americanas emitiu um comunicado ao mercado, emitiu um fato relevante, falando que sim, trabalha com a possibilidade de nos próximos dias ou nas próximas horas aprovar ali o ajuizamento em caráter de urgência de um pedido de recuperação judicial. Esse era o caminho óbvio traçado pela maioria dos analistas do mercado, ou captar recursos a mercado, ou fazer um follow-on, ou declarar a recuperação judicial da companhia. Inclusive, essa tese foi reforçada depois que a CFO, que antes trabalhava na TIM e anteriormente na Oi, foi contratada para o cargo de diretora financeira da companhia, já com experiência de recuperação judicial. Então, segundo Americanas, já nos próximos dias ou próximas horas, chama atenção para esse próximas horas, ela pode sim aprovar esse pedido de recuperação judicial. Inclusive, gostaria de fazer o bolão aqui com todo mundo que está acompanhando a gente no BMC Stock, na nossa programação de hoje. Que hora sairá essa recuperação judicial? Vai ser hoje ainda? Manda aí o seu palpite de horário, que depois eu vou agregar ali, todos vão ver quem acertou o horário do pedido de recuperação judicial da Americanas. Provavelmente vai sair um comunicado a mercado, vou ficar atualizando aqui a página da CVM para ver se, claro, a Americanas pediu, RJ acaba de... fui informado aqui pela produção, a Americanas acaba de aprovar esse pedido de recuperação judicial, então isso havia sido levantado. Todo mundo perdeu o bolão, não participamos mais do bolão. A Americanas pedindo recuperação judicial neste momento, inclusive vou captar aqui as principais informações. A Americanas entra com pedido de recuperação judicial, acaba de chegar a informação. Então, a gente pode ver isso aqui, ativo que já estava 22%, aumentando essa queda para 24%. Então, vamos ver
como que a Americanas se comporta a partir desse momento. Claro, muito estava já precificado por conta desse anúncio já no começo do dia da possibilidade do pedido de recuperação judicial, mas consumado ainda no dia de hoje, dia 19 de janeiro, pedido de recuperação judicial de Lojas Americanas, dado bem importante, claro, que era a opinião de todos por aqui, porque agora ela terá a oportunidade de negociar no atacado ali com todos os seus credores, seja debêntures, sejam bancos, sejam instituições financeiras, sejam fundos de crédito, então terá essa possibilidade. Valendo uma ação de Americanas, esse é o bolão, não tem mais bolão, já pediu, então todo mundo acertou, não vai ter... Se bem que assim, ó, se tiver, cair um pouquinho mais, R$1,34, dá para dar uma ação para cada um aí no nosso chat, mas sem compromisso, sem assumir esse compromisso de liberar a ação de Americanas. O importante é, claro, esse patamar é interessante para a companhia, depois de contratar a CFO, depois de emitir aquele comunicado avisando da possibilidade de uma recuperação judicial, agora sim em recuperação judicial. Isso afeta o restante do segmento. Via Varejo, que outrora operava em patamar positivo, ontem fechou em patamar positivo, hoje está em patamar negativo com queda de 0,84%, nem tanto, mas consumando ali uma posição do segmento de varejo no negativo. Quem se beneficia desse momento? Magazine Luiza, que está aqui do outro lado do nosso mapa, 7,02% de variação positiva. Magazine Luiza ganhando esse valor que provavelmente está saindo aqui de Americanas. Muitos fundos eles têm a obrigação de investir no segmento de varejo. Claro, se a Americanas, que é um dos grandes players do país, que é uma das maiores varejistas do Brasil e com ações listadas na Bolsa, está perdendo, esse capital está saindo de lojas americanas, ele tem de ir a algum lugar. Claro, o destino óbvio é Magazine Luiza, outra das grandes varejistas aqui do país, 7,02% de alta para os ativos de Magazine Luiza. Acompanhada aqui de perto de Redditor, a Apvida, que nos últimos dias tem enfrentado pregões bem instáveis, ora positivo, ora negativo. A Apvida também subindo 2,85%, CCR Rodovias 2,85% e Dux 2,49%. Do lado negativo, nós temos aqui acompanhando essa queda forte de Americanas, BRF novamente em patamar negativo. Nós temos aqui BRF com 5,67% de queda, MRV, inclusive MRV, saiu um relatório do Bradesco BBI apontando compra para os ativos de MRV com preço-alvo de R$16. Nós abrimos aqui a cotação atual, R$ 6,78. Então, um potencial de valorização, segundo o Bradesco BBI, bem forte para MRV. No entanto, não está fazendo preço aqui nesta tarde. MRV caindo bastante, 4,80%. Nós temos também algumas companhias do setor de construção ou relacionadas ao setor de construção por aqui. Nós temos, por exemplo, EZTEC também em patamar negativo, 2,43%. Cirela em patamar negativo também, 2,22%. E outros ativos também relacionados a esse mesmo segmento. São Martinho aparece novamente entre as maiores quedas. São Martinho com 3,16% no ano agregado anual. Já acumula 13,35%. Lembrando, o ativo ele caiu bastante desde que o governo anunciou a postergação da isenção tributária para os combustíveis. Então, o álcool aqui, os sucroalcooleiros, eles acabam perdendo um pouco de competitividade com a gasolina, com os combustíveis fósseis. Isso acabou contaminando, claro, o segmento. Cosan e São Martinho perderam bastante valor nessas últimas 3 semanas, nessas 3 semanas iniciais do ano de 2023. Se nós viermos aqui no nosso Ibov e acumularmos, claro, por volume de negociação, o que está fazendo preço para o nosso Ibovespa? Nós temos Bradesco com 1% de queda, com um volume bem interessante, bem intenso. Lembrando, Bradesco, Santander e BTG Pactual são os 3 maiores credores de Americanas, podem, claro, estar contaminados por esse efeito Americanas que continua fazendo preço no mercado brasileiro. Itaú também cai bastante, 1,88%, Localiza 1,60%, Banco do Brasil 0,86%, nós temos B3AS3, a nossa famosa Bolsa de Valores, 2,60% de queda. Do lado positivo, que está segurando essa queda até contida do nosso Ibovespa, Vale 0,75%, lembrando,
Otimismo na China, otimismo com reabertura, otimismo com commodities para 2023, acaba beneficiando Vale, CSN Mineração e Gerdau, que são ativos aqui que figuram entre as maiores altas do dia. Gerdau aqui com 0,12%, nós temos também CSN que ontem ainda estava em patamar positivo e hoje também está entre as maiores altas. Petrobras 0,72%, interessante patamar de Petrobras aqui, negociando a R$ 25,25. Preço não antes visto aqui, depois daquelas quedas fortes do final do ano passado. Então nós tivemos um movimento nessas últimas semanas de recuperação para os ativos de Petrobras. PetroRio também em patamar positivo. Eu vou agora para um rápido intervalo, mas na volta eu trago, claro, as principais notícias que podem estar movimentando esses ativos do mercado de hoje e algumas cotações do mercado de criptoativos. Eu sei que tem bastante gente que gosta de cripto aqui no nosso chat, então deixem as suas perguntas e as suas contribuições para o mercado de criptoativos, que está bem animado nos últimos dias, mas só depois do intervalo. Um abraço. BMC News, informação que gera valor. Atenção, investidor! Se você ainda não tem commodities na sua carteira, Você pode perder uma grande oportunidade em 2023. para investir em commodities não é necessário ser um fazendeiro. Mas é preciso conhecer algumas particularidades desse mercado, que é um dos maiores do mundo. Por isso, nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, Eu e o Vicente Zotti vamos ensinar tudo que vivenciamos nesses anos sobre investir em commodities no mercado financeiro. por ser um treinamento com acompanhamento presencial e online, As vagas são limitadas. serão 20 horas de conteúdo e um intensivão que vai acontecer Na sede da BMC News, em São Paulo. Para saber mais, é só clicar no link. ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Maravilha, e a pedido de muitos, e para minha alegria, retomando aqui esse contato, faz tempo que nós não conversamos ao vivo, então gostaria de convidar a esse nosso BMC Stock para tirar algumas dúvidas sobre a recuperação judicial de Americanas. Emanuel Pessoa, especialista em Direito Econômico Internacional. Por favor, Emanuel, fique à vontade, seja muito bem-vindo ao BMC Stock. Gabriel, boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Logicamente, a gente tinha a legítima expectativa de não estar aqui num dia em que mais de 140 mil acionistas foram lesados. As Americanas são uma das empresas que tem o maior número de acionistas na Bolsa de Valores, muito provavelmente por ser uma empresa antiga, uma empresa conhecida da maioria dos brasileiros, bem como certamente por eles acreditarem na reputação dos acionistas de referência, que é o trio maravilha do capitalismo brasileiro, Jorge Paulo Lema, Marcel Teles e Beto Sicupira. Maravilha. Emanuel, principal dúvida aqui dos acionistas, de quem acompanha o nosso programa, a partir deste momento, o que muda com essa recuperação judicial? Recuperação judicial que já era aguardada, tinha um comunicado já ao mercado durante esta manhã apontando a possibilidade de, já nas próximas horas, o pedido ser aprovado pelo Conselho. A partir deste momento, o que muda para Americanas e para os seus acionistas com a recuperação judicial? Gabriel, a recuperação judicial ele é um instrumento pelo qual, através do Poder Judiciário, um instrumento antes da falência, veio substituir a antiga concordata, né? A gente deve ter investidores ainda dessa época, pelo qual a Justiça ela procura estimular, por meio de várias e várias reuniões e chamamento aos credores, que esses credores entrem em acordo com o devedor para que, a partir da chancela desse acordo e com um plano de negócios bem estruturado,
a empresa ela possa se recuperar, preservando o máximo possível de empregos, pagamento de impostos, desenvolvimento local e assim vai. Contudo, o que acontece é que no caso das Americanas é bem difícil que esse acordo saia, a não ser que os acionistas de referência, o trio maravilha do capitalismo brasileiro, efetivamente façam uma capitalização violenta na empresa. Notícias de mercado dizem que eles ofereceram 6 bilhões de reais, mas os bancos já andaram deixando claro e vazando para a imprensa que eles querem 15 bilhões de reais. E eu acho praticamente impossível, pela minha experiência como especialista em governança e direito empresarial, que essas pessoas vão colocar dinheiro bom em empresa ruim. Perfeito. Emanuel, e muito que se fica aqui sobre a dívida de Americanas, a gente tem que identificar quem são os maiores credores, mas dentro desse balaio nós temos grandes instituições financeiras, como o Santander, como o Bradesco e como o BTG Pactual, que é um dos protagonistas de toda essa disputa judicial com Americanas, mas nós também temos emissão de debêntures, alguns acionistas aqui de varejo, alguns investidores de varejo que compraram essa dívida de Americanas, nós temos fundos de investimento, como é o caso do Nubank, que colocou ali debêntures de Americanas aos seus cotistas, aos seus investidores, como uma possibilidade de investimento. A partir deste momento, como que fica essa negociação? Tem alguma preferência, alguma ordem preferencial para o pagamento de possíveis dívidas? Como que deve se encaminhar a partir deste momento? Quem que deve se lesar um pouco mais com essa recuperação judicial? Normalmente, Gabriel, o que vai acontecer aí é que nós temos uma categoria de credores que é chamado quirografários. São credores que não têm nenhuma preferência. Por exemplo, quem tem preferência sempre, e essa preferência ela vem na lei de falência. Mas normalmente quando você vai dividir os grupos de credores na recuperação na recuperação judicial, acaba também tendo uma certa força. Então, quais são esses credores que costumam ter privilégios? A fazenda pública, sempre, né? No Brasil, o imposto vem antes de tudo, absolutamente tudo. Tá? Você vai ter aí créditos trabalhistas até um determinado limite, acidente de trabalho. Você vai ter também os créditos com garantia real e os créditos privilegiados, e depois vem os quirografários. São aqueles credores que não têm absolutamente nada. E, logicamente, né, como dizem os americanos, para adicionar insulto à injúria, é necessário ainda se verificar, Gabriel, que nós deveremos entrar, obviamente, todos os acionistas das Americanas têm esse direito a entrar também, com ações para recuperar contra a empresa a perda de valor de mercado dessas ações, porque ela não decorreu do risco de mercado, não decorreu das oscilações naturais do mercado, mas decorreu de uma espécie de maquiagem contábil. Algumas pessoas têm falado em fraude, mas eu prefiro não denominar assim ainda neste momento por uma razão simples. O que eles fizeram do ponto de vista contábil foi errado, conforme as legítimas expectativas do mercado e aquilo que se aceita na contabilidade corporativa. Mas do ponto de vista estritamente jurídico, não havia-se a obrigação de lançar o forfeit, né, que é a operação que levou a isso, como dívida financeira. Ela poderia ser lançada em outros enquadramentos. Então, não é uma questão apenas jurídica, mas também uma questão basicamente de governança corporativa, que exige necessariamente a transparência nas contas da empresa, o que significaria, no caso das Americanas, no mínimo, dado o valor de 20 bilhões de reais, uma nota técnica, uma nota explicativa na sua contabilidade para mencionar por que o dinheiro do forfeit teve um enquadramento jurídico e não econômico. Perfeito. Então, pela sua fala, não há crime no que foi feito na contabilidade da Americanas, não é tipificado ali como um crime contábil ou algo do tipo. Então, seria mais essa questão de governança. E há como a gente falar neste momento de responsabilização por algum ente nessa história, seja as instituições financeiras, seja a contabilidade da Americanas, seja, claro, os órgãos reguladores. Há como falar em responsabilização sobre o que aconteceu com esse caso especificamente? Gabriel, é interessante que você colocou, a gente não consegue ainda dizer neste momento exato se houve ou não houve crime. Tá? Ainda não é possível nesse momento dizer se houve ou não houve crime, até porque existem alguns enquadramentos que eles podem efetivamente ser feitos e são mais fluidos. Então, dependeriam de um pouco mais de investigação, porque alguns crimes que poderiam ter ocorrido, eles dependem de dolo, que é a intenção de cometer aquele ato em si. Mas o que acontece é o seguinte, Gabriel, eu vejo e eu falo até, eu sei que nós estamos conversando com muitos acionistas, eu fico muito preocupado com você, acionista,
porque tem aparecido agora, de um dia para o outro, inúmeros especialistas que jamais trabalharam com governança corporativa na vida, que de um dia para o outro são os maiores entendidos, e várias pessoas prometendo os mundos e fundos para os acionistas para recuperarem o dinheiro que eles perderam, o investimento que virou pó, na justiça, sem entender do riscado. Então, vocês têm que ficar muito atentos com esse tipo de espertalhão. Mas o ponto, Gabriel, é que o seguinte, o problema no momento é um problema contábil. Quem realmente entende de governança corporativa sabe que no ano de 2016, a CVM ela passou uma orientação, certo? Número 1 da SNP, e essa orientação da CVM dizia o seguinte, especificamente no seu artigo 21, falando de forfeit, que é essa operação pela qual as americanas fizeram o lançamento contábil economicamente equivocado. Lá no artigo 21, artigo 20 e 21 da instrução, a CVM fala, da orientação, a CVM fala assim com todas as letras. As operações de forfeit devem ser registradas como despesas financeiras, porque o correto enquadramento é o enquadramento econômico, não é o enquadramento jurídico. O que acontece é que não enquadrar o forfeit como despesa financeira pode até ser considerado lícito, só que governança corporativa, Gabriel, ela tem como uma exigência que as informações prestadas no mercado de capitais sejam informações verdadeiras, fidedignas e claras dentro daquilo que os agentes econômicos têm expectativa. Então não é porque é um conceito juridicamente autorizado que ele está de acordo com a governança corporativa, é o contrário. Para estar de acordo com a governança corporativa, o conceito tem que estar de acordo com o que o mercado espera da definição daquele conceito. A interpretação daquele negócio é dada pelos costumes. E o entendimento é para que se verdadeiramente se possa analisar alavancagem, endividamento, margem e lucro, o enquadramento das operações de forfeit, que é o chamado risco sacado, deveriam ter sido feitas na planilha como despesa financeira. Não tendo sido feito, o valor das ações das lojas americanas ficaram muito maiores do que deveriam ser, porque o mercado acreditou que a alavancagem dela era de 1,7 vezes seu EBITDA, enquanto a sua alavancagem era real de 8 vezes. Isso influencia no valor das ações, influenciou na quantidade de debêntures emitidos, influenciou no lucro, influenciou na distribuição de dividendos e, Gabriel, que desgraça, quase que certeza, influenciou nos bônus do ano passado. Não, exatamente, porque o cálculo aí a gente tem que esperar para ter as informações como um todo. O cálculo é feito sobre o balanço desses bônus pagos aos executivos. Então, pode ser que enquanto Americanas estavam com esses 20 bi de dívida fora do balanço que era reportado ao mercado, seus executivos estavam recebendo, claro, o bônus calculado pelo valor apresentado no balanço financeiro da companhia ao mercado. Trazendo só alguns esclarecimentos. Tem gente perguntando no chat, falando, a CNN fala de 43 bi e a BMC fala de 20 bi de rombo. O que aconteceu? São 20 bilhões de rombo que estavam fora dos cálculos dos analistas. 20 bilhões, esses 23 bilhões, eles já estavam reportados no balanço financeiro da companhia antes de toda essa crise. Então nós temos 23 que já eram da dívida da companhia e mais 20 que não estava na conta. Somando esses 20 com os 23 que já eram de dívida, nós temos 43 bilhões de dívida, mais 20 bilhões de rombo no orçamento que não estavam nas contas. Então, para esclarecer aqui esses pontos, são 43 bilhões de dívida. A companhia, claro, com essa recuperação judicial vai tentar cumprir com suas obrigações aos credores, mas o que gerou toda essa crise e o que gerou, claro, o desbalanceio, o descompasso aqui no mercado financeiro foram 20 bilhões que não estavam, claro, no balanço operacional da companhia, esses 20 bilhões de rombo, como nós mencionamos por aqui. Tinha gente falando também que as negociações de Americanas estavam travadas, realmente travadas, por conta da emissão de um fato relevante. Quando as companhias, no meio do pregão, emitem um fato relevante, a B3 ela automaticamente bloqueia essas negociações para que o mercado ele tenha o tempo necessário para ler o fato relevante, entender o que está sendo demonstrado ali e aí sim retomar as suas operações. Então, por isso que as Americanas estão travadas neste momento. Provavelmente, depois da recuperação, depois da reabertura das negociações, a gente pode ter um leilão, quem sabe. Traremos também essas atualizações ao longo dos nossos programas, mas, claro, ao preço atual, R$ 1,31, negociações bloqueadas para Americanas. Emanuel Pessoa, uma das últimas perguntas que eu gostaria de fazer a ti.
A gente fala sobre, uma das últimas, não, vou colocar 2 perguntinhas aqui. Muita dúvida na cabeça de jornalista. Não, vamos jeito. lá, Gabriel. Esse assunto, Gabriel, ele tem um problema muito claro, que as pessoas precisam entender que existem 2 riscos sistêmicos aqui. O primeiro risco sistêmico é que, como as operações de risco sacado são operações comuns no varejo, é de as pessoas imaginarem que Magazine Luiza e companhia também passariam por essa situação e precisariam apresentar esclarecimentos em suas contabilidades. Então, gera um risco para o varejo. O segundo ponto é o risco de tudo que o Lema, o Sicupira e o Teles tocaram, porque não é a primeira vez que nós temos notícia de que há problemas referentes à contabilidade de empresas deles. A Heinz, se não me engano, passou por isso lá nos Estados Unidos e agora nós estamos verificando isso aqui com as americanas. Então, deverá haver sim, no mercado de ações, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, um escrutínio contábil verdadeiro, intenso, sobre as empresas lideradas, encabeçadas pelo trio e por seus veículos de investimento. Maravilha. Inclusive, Magazine Luiza ganha bastante valor nesta tarde, 8,71%. Lembrando, não é porque a Magazine Luiza, do nada, surgiu como uma grande companhia do setor de varejo, aquilo que ninguém estava vendo. Os fundos que investem especificamente no segmento de varejo, eles tendem a aportar os recursos dos seus cotistas e, claro, não tendo Americanas neste momento para investir esses valores, eles têm de colocar em alguma outra companhia desse segmento. Claro, o dinheiro ele vai trocando de lugar, não necessariamente Americanas, porque está subindo quase 30%, até abrir os dados aqui mais especificamente, 41% no ano, não necessariamente quer dizer, claro, que Americanas tenha, do nada, nesse último mês, os analistas descoberto, ou os investidores do mundo como um todo, descoberto que a Magazine Luiza seja uma ótima companhia. Então, alerta para quem está investindo, está olhando essas altas consecutivas de Magazine Luiza, pode ser só essa movimentação de dinheiro do mercado financeiro. Ambev, que tem o mesmo grupo controlador, o grupo 3G, o Emanuel Pessoa, neste momento, zerando a variação, estava ganhando um pouquinho de valor durante o dia, depois da recuperação judicial desse anúncio, zerou a sua oscilação e, claro, no momento, sem muita movimentação. Vamos acompanhar até o final do dia se a Ambev, que também é controlada pelo grupo 3G, sofrerá com esse novo capítulo da história de Americanas. Um único ponto que eu gostaria de trazer, o Emanuel Pessoa. Há como os investidores, o senhor mencionou até na primeira resposta, há como os investidores que perderam dinheiro com essas oscilações de mercado de Americanas, que foram, assim, absurdas. Fomos de R$12 negociados na quinta-feira passada para R$1,33 neste momento. Tem como os investidores que apostavam na companhia, olhavam para os balanços operacionais, tinham ali certa esperança com a companhia de demonstrar resultados melhores no futuro, recuperarem esse dinheiro, entrarem com alguma ação para recuperar esse dinheiro investido, por não ser, claro, uma oscilação natural do mercado financeiro? Gabriel, eu mesmo, certo, estou organizando ações para acionistas minoritários prejudicados pela contabilidade criativa das lojas americanas. Veja bem, o fato de não necessariamente ser uma contabilidade ilegal não tira a responsabilidade das americanas, porque esse ponto da ilegalidade ou não da contabilidade, ela vai ser importantíssimo para aspectos penais. Para o aspecto civil, o que interessa é o seguinte: como é que a contabilidade deve ser feita de acordo com regras de transparência no mercado de capitais do Brasil? A própria CVM tem uma orientação, a orientação número 1 de 2016, que fala que o enquadramento das operações de forfeit ou risco sacado devem ser feitas à guisa de despesa financeira, porque o enquadramento é econômico, não é jurídico. Como as americanas fizeram um enquadramento diferente daquilo que o mercado entende como correto de ser feito em todas as empresas, as americanas, na verdade, refletiram para o mercado que elas valiam muito mais do que o seu valor real, o que levou mais pessoas a comprarem e, quando descoberto o valor real, fez essas pessoas perderem dinheiro. Então, essas pessoas que compraram ações das americanas e viram suas ações virarem pó, não perderam dinheiro por conta de uma oscilação normal e natural do mercado. Essas pessoas perderam dinheiro porque as lojas americanas descumpriram as regras mais comezinhas, as regras mais banais,
as regras mais básicas de governança corporativa que exigem que a contabilidade de uma empresa, seja ela de capital aberto ou de capital fechado, deva ser clara, transparente e retratar a realidade e não a criatividade. Então, sim, Gabriel, os acionistas, todos eles, dos maiores aos menores, evidentemente aqueles que estiverem envolvidos nessa escolha da contabilidade não vão conseguir, mas todos os acionistas das lojas americanas, em tese, têm direito a solicitar judicialmente que recebam das lojas americanas o valor correspondente às suas perdas. Inclusive, se estuda, estamos todos estudando, como responsabilizar ainda outras pessoas físicas envolvidas nessas decisões. Então, Gabriel, respondendo a sua pergunta, eu mesmo estou reunindo acionistas minoritários das lojas americanas que tenham interesse em reaver o seu dinheiro, sendo irrelevante a quantidade de ações que esses acionistas tenham. Estamos fazendo um modelo, um sistema para que todos possam recuperar o seu direito a uma informação correta, a um preço adequado, porque, Gabriel, se isso não for feito, a credibilidade do mercado de capitais brasileiro fica abalada e nós vamos continuar na idade da pedra do financiamento público das empresas de capital aberto. E por financiamento público eu falo aquele dado por nós, cidadãos, e não do governo. Perfeito. E Emanuel Pessoa, Lojas Americanas, grande companhia brasileira, controlada por um dos maiores grupos financeiros aqui do país, com os maiores empresários ditos brasileiros, e integrante do novo mercado de capitais da Bolsa de Valores brasileira, que reúne, teoricamente, as ações com um nível máximo de governança. Você sabe quem era do novo mercado no começo da década de 2010? Você sabe quem era? Não. Tá? Desculpa, a B3, a Bovespa, ela precisa começar a tratar o novo mercado não apenas como algo para inglês ver. O novo mercado, ele precisa funcionar. O que ele precisa funcionar? Não é porque a companhia ela preencheu determinados requisitos, aí vai lá e entra no novo mercado. Cadê a fiscalização? É só reporte e relatório? Não tem uma conferência efetiva? Olha, Gabriel, eu que não sou contador, eu que não sou financista, eu que não sou investidor profissional, se eu analiso, como eu já tive a oportunidade de ver aquelas que estão disponíveis ao público, as contas das americanas, eu consigo verificar que tem 20 bilhões de reais que não estão em despesas financeiras, não faz sentido. Tanto é que em 9 dias o Sérgio Rial apresentou isso ao mercado. Aliás, inclusive, precisa se verificar o seguinte, como o Rial veio do Santander, embora ele já tenha dito que não sabia, é interessante se verificar por que a informação foi revelada tão rapidamente, em 9 dias, e por meio de um fato relevante bombástico e pouquíssimo detalhado. Então, há muito mais água para rolar debaixo da pedra nessa história. Nós que somos especialistas em governança corporativa, verdadeiramente especialistas, ficamos todos estarrecidos com a quantidade de amadorismo que cercou toda essa situação e a maneira como está sendo resolvida também me parece num momento chocante, porque as americanas estavam correndo o mercado, correndo junto aos bancos credores para tentar costurar um acordo e os credores foram todos surpreendidos com uma liminar, sustando todas as cobranças contra as americanas, penhora, etc., desses potenciais credores, desses bancos, por conta do período de stay, que é um período de 30 dias numa cautelar que antecede a recuperação judicial. E as americanas precisaram acelerar o pedido de recuperação judicial em vez de esperar o prazo dos 30 dias, por conta da liminar que o BTG conseguiu obter para bloquear o dinheiro que as americanas têm lá no BTG. Então essa história vai demorar, essa história vai ser trabalhosa e as americanas acabaram entendendo por fazer a recuperação judicial. E eu realmente digo a você, pequeno acionista, não saia prejudicado. Exatamente, inclusive uma das principais informações que nós trouxemos na sexta-feira passada é que o Grupo 3G já havia conversado com instituições financeiras e os bancos estavam dispostos a rolarem a dívida. Logo no domingo, se eu não me engano, domingo ou segunda-feira, aparece uma liminar bloqueando o pagamento de dívidas. E aí, aquela conversa de boteco, aquela assinatura no guardanapo, aí ela foi queimada, não foi cumprida a regulação. Esse é o problema, contrato, Gabriel, esse é o problema. A empresa já sofre de um problema de credibilidade. Aí ela vai e faz a conversa para conseguir dos credores a rolagem da dívida em condições até razoáveis.
Né? E aí, o que que acontece? Você surpreende o mercado com isso. Como é que você quer que as pessoas do mercado confiem no plano que as Americanas vão apresentar de recuperação judicial? Você acha que depois das Americanas ter apresentado contabilidade criativa, depois das Americanas terem feito isso com os bancos, você acha que os bancos, os principais credores, vão aceitar qualquer proposta das lojas americanas de recuperação judicial que não seja extremamente controlada por eles? Então, as Americanas queimaram ponte. Agora, também uma coisa importante, tá, Gabriel? Os bancos também andaram muito mal. A gente está falando aí, o pessoal fala da auditoria, né? Que a PwC teria deixado isso passar, deixado batido. Isso é um assunto bastante discutível por várias razões, mas o ponto é, e os bancos? Quando os bancos vão olhar a contabilidade das Americanas, eles não conseguem olhar as operações de risco sacado que eles fizeram para as Americanas? Ou você está achando, Gabriel, que as operações de risco sacado foram feitas com o seu José na bodeguinha da esquina? As operações de risco sacado das Americanas certamente foram feitas com os maiores bancos do Brasil. Então era óbvio que eles teriam alguma noção, antes de todas as outras pessoas, de como estaria a situação real das Americanas e ter feito exigências complementares. Porque o grande problema é que o risco sacado, normalmente, ele é muito fraco de garantias. Então, essas operações de risco sacado devem ter, quando muito, como garantia, parte do estoque das Americanas, que não vai dar nem para começar a pagar os credores. Maravilha. Inclusive, Felipe Nascimento estava me lembrando aqui no WhatsApp, Americanas também integram o índice ESG da Bolsa de Valores. Então, nós temos, claro, o novo Gabriel, mercado e o índice não, ESG. Gabriel, vamos lá. Aí é o seguinte, é um outro problema. Nós temos as Americanas. Gabriel, você acabou de dizer, as Americanas integram o índice ESG da Bolsa de Valores do Brasil, da Bolsa de Valores de São Paulo, da B3. Muito bem. Isso significa, conforme vários comunicados da companhia, que as lojas americanas sabem quantas mulheres, quantos homens trabalham nas Americanas, quantos são negros, quantos são indígenas, de outras minorias, sabe a opção sexual deles, promove oportunidades, promove diversidade, promove inclusão, promove tudo. Tá tudo bem, isso é muito bom, porque empresas, Gabriel, que têm diversidade, elas historicamente têm um aumento da produtividade, porque diversidade de ideias, de pensamento e diversidades de credos, origens, etnias, contribuem com ideias novas, contribuem com discussão de ideias. Até aí tudo perfeito. Todas essas pessoas estão com risco de estarem na rua daqui a 30 dias. Todas essas pessoas, Gabriel, estão com risco de estarem desempregadas e de não receberem o seu salário. Porque no final do dia, hoje o que está acontecendo é muito claro. As pessoas, elas focam no E e no S, as empresas, e elas esquecem do G. Elas pensam no meio ambiente, no social, mas esquecem, Gabriel, que é a governança corporativa que ajuda a garantir que a empresa é bem gerida, que costuma garantir que a empresa vai honrar com seus compromissos, que a sua contabilidade é verdadeira e que a empresa está alinhada com seus objetivos de longo prazo, que é a sobrevivência e o aumento do seu valor de mercado. Só que se as empresas descuidam do G e focam apenas no E e no S, o que vai acontecer é que a empresa quebra e ela não vai ter mais dinheiro para bancar o E e o S. Então, o que nós vamos ver é que integra o índice, né? As lojas americanas integram o índice ESG da Bovespa, mas do que vai adiantar isso se todas essas pessoas que foram incluídas em breve estarão demitidas se as americanas não conseguirem se recuperar ou se elas não forem vendidas para outro grupo? Certíssimo. Emanuel Pessoa, especialista em Direito Econômico Internacional. Seja sempre muito bem-vindo à nossa programação. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Agradeço pela participação. Obrigado a você, Gabriel. Um abraço a todos. Trazendo as últimas informações só para a gente entregar logo esse BBC Marketing, que eu sei que tem bastante gente ansiosa para escutar as opiniões de Felipe Nascimento e Alan Gani aqui na nossa programação. Americanas ainda fora de negociação, 24,71% de queda, acompanhada aqui de BRF 5,42%. Do lado positivo, nós temos Magazine Luiza 7,87% de alta, cotada agora, neste momento, a R$ 3,84, agregado anual de variação de 40,15% positivo. Redditor também em patamar positivo, 3,92%, um pouco distante de Magazine Luiza, ainda afetada pelo efeito Americanas Varejo entre as
principais posições, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Para o nosso Ibovespa, nós temos neste momento 0,12% de queda, reduzindo um pouco as perdas durante esta tarde. A Americanas, como eu mencionava, ainda fora de negociação, e o dólar futuro 0,47%, contratos de dólar futuro 0,47% de alta, R$ 5,22 cotado o dólar futuro, cotado esses contratos de dólar. Claro, moeda americana ganhando bastante força nesses últimos dias. Esse foi o BMC Stock, eu volto apenas no fechamento do mercado do Top News. A partir deste momento, depois do intervalo, vocês ficam com Felipe Nascimento e Alan Gani no BMC Market. Tchau, tchau. BMC News, informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. BMC News, informação que gera valor.